Graça e paz a todos, muito bom dia. Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical Online. Estamos ao vivo aqui via Zoom e também via YouTube. Antes de iniciarmos, pediria que você compartilhasse aí esse link do YouTube com mais pessoas, para que eles possam ser alcançados aí com o ensino da palavra neste domingo. Vamos iniciar com uma oração e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia, pelo despertar nesta manhã, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, nesse ambiente virtual, mas com a mente e coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o Teu servo na ministração desta aula, nesse ensino bíblico, que o Senhor venha abençoar a todos que estiverem online e a todos que vierem assistir este vídeo, essa aula. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de passarmos para o anúncio, vamos aí recitar o nosso versículo bíblico do mês, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Passo aí para o professor Maziero para fazer os anúncios da semana. Paz de Cristo a todos, um bom dia, um bom domingo. Nós estamos vivendo esse momento, então, logo mais aí às 17 horas, nós teremos via YouTube também o culto dos jovens, o E-Groups, às 17. Depois o pessoal vai mandar disponibilizar o link aí também para acesso ao culto. Em seguida, às 18h30, nós temos o culto de celebração. Quem estará ministrando a palavra é o pastor Braz Gondim. Então, também, todos os cultos que estamos celebrando online, sempre estamos disparando aí as informações, tanto nas redes sociais, do link do acesso ao culto, ao vivo, e também pelo celular da igreja, nas listas de transmissões, Então, você pode acompanhar e também, é claro, seguir, o canal da igreja no YouTube, marcar lá o sininho, porque todas as vezes que o culto for iniciar, alguma transmissão que a igreja for fazer, você também pode receber aí a comunicação. Na terça-feira, também online ainda, o culto da vitória. Quem estará ministrando será o pastor Robert. O culto será um pouquinho mais cedo, Geralmente, quando era presencial, era às 20 horas. Nessa ocasião vai ser online e vai ser às 19h30. Na quinta, depois, tem o culto da palavra e segue os trabalhos, todos eles online, A igreja, se você precisar de algo, ela está aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 9 às 18h30, de domingo das 13 às 18. Se você também quiser fazer alguma doação em valor para auxiliar a igreja na compra de cestas básicas, está aí o Pix da igreja, ou passar na igreja, deixar alguma coisa também, não tem problema, estamos lá à disposição. E, como a gente está falando de auxílio e tudo mais, também na casa de Deus as coisas precisam continuar. Se você desejar fazer uma oferta, fazer o seu dízimo, aqui também tem os dados do Pix da igreja, para que você possa fazê-lo e assim ser abençoado. Que Deus possa abençoar cada um que vai ofertar, aquele que porventura está desempregado no momento, Deus possa abrir as portas de emprego, as coisas para quem é empresário possam fluir, melhorar e que Deus possa entrar com providência. Na próxima lição, no domingo seguinte, ainda, debaixo do decreto, essa lição ainda vai ser no mesmo formato da de hoje, tanto no Zoom como no YouTube. E aí depois, conforme andar o processo, a gente vê como que fica. Mas, de momento,
sempre estaremos disponibilizando aí os acessos. Nessa oportunidade, nós temos aí o prazer, a honra de receber o pastor Erivelton. Ele é da filial da Moca, nossa sede regional aqui em São Paulo, e é ele quem vai ministrar a lição de hoje, né? Que nós possamos recebê-lo aí em nome de Jesus. Pastor, contigo. Deus abençoe, boa aula. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. A paz de Cristo. Bom dia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade, aos nossos irmãos, Eduardo, Maziero, pastor Henrique, a todos pelo convite. E gostaria aqui de hoje falar desse assunto tão importante, os alicerces da questão da vida conjugal, da experiência conjugal. E como é uma lição de família, eu quero só colocar aqui a minha família para falar um oi, e nós já vamos começar falando sobre esse assunto tão importante. Aqui eu quero apresentar a minha filha, minha esposa, Geni, que tem sempre nos apoiado, e com quem eu sou casado há 21 anos, e nós vamos aqui falar sobre um assunto muito importante de família. Que Deus abençoe minha família, todas as famílias sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar aqui a aula de hoje, os slides, e nós vamos começar este estudo tão importante. Graças a Deus que nós temos um assunto que é para a edificação da Igreja de Jesus, para a edificação das famílias, porque a família, de fato, ela é aquilo que nós chamamos de a célula máter da sociedade. E o nosso texto áureo da nossa lição, ele fala muito aqui sobre essa questão de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Ele traz para nós aqui este texto: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, aqui ele fala sobre veneração, sobre uma consideração muito grande com o casamento. E nós vamos tratar esse assunto hoje de família, que é sobre essa experiência conjugal, como ela se dá e como nós vamos estudar esse assunto. O nosso texto bíblico, ele está em dois textos principais, que são Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versículo 5 a 7, e também os versículos 13 a 14, que você pode acompanhar aí na tela, e também 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8. Eu vou ler aqui de forma rápida, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, também na tela, no YouTube. Que Deus abençoe você que está conectado conosco. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faze-ma, pois, também ouvir. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ao filho dos corços, sobre os montes dos aromas. Também, esta passagem de 1 Coríntios, no Novo Testamento, que fala muito sobre o amor. E ele diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aqui nós temos, de fato, o ingrediente principal, que é o amor. Esse ingrediente que é necessário para toda relação conjugal. Então, aqui nós temos nessa lição praticamente 3 objetivos, que são: o primeiro é saber que o livro de Cantares é um grande poema de amor. O segundo objetivo aqui da nossa lição é conhecer os 4 pilares que vão auxiliar na manutenção desse casamento. E o terceiro é entender que a fidelidade,
a amizade, a honra, a santidade, nos leva a viver um amor tão forte quanto a morte. Nós vamos ver, inclusive, nesta comparação mais para frente, com relação à morte. Porque o amor é comparado à morte? É exatamente pela sua força. Então, estes são os objetivos que nós pretendemos alcançar. Nessa introdução dessa lição, o que nós temos é que vamos estudar aqui, são vários pilares do casamento, mas, para a experiência conjugal, nós vamos focar em pelo menos 4 destes pilares, que são o pilar da fidelidade, o pilar da amizade, o pilar da santidade e o pilar da honra. Estes são pilares importantíssimos que vamos discorrer um pouco mais em detalhes no tópico 2 da nossa lição. Realmente, este é um assunto importantíssimo. Então, olhando aí para quem tem a nossa revista, o nosso tópico 1, ele fala sobre um tributo, sobre o louvor que é feito com relação ao amor no livro de Cantares. E é importante a gente observar que o livro de Cantares, de fato, ele é um poema de amor. Ele não é um amor platônico, não, mas um amor ardente, um amor conjugal, um amor puro, aquele amor sincero que está escrito lá em Hebreus, capítulo 13. Então, observemos aqui que o amor, este livro, ele retrata o amor. Nós vamos ver também várias interpretações que se fez ao longo da história com relação a esse livro. Mas é importante saber que, recentemente, muitas pesquisas, nós temos aqui fatos importantíssimos sobre esse livro, que muitas pessoas questionam por que esse livro está na Bíblia. Por que um livro que fala tanto do amor conjugal está na Bíblia? Porque foi Deus quem instituiu o casamento. Foi Deus quem nos deu o amor. Foi Deus quem nos deu este sentimento. E a família, ela é, para Deus, uma instituição divina. Então, aqui esse livro ele tem belíssimas poesias para inspirar o relacionamento de um homem e de uma mulher. Por isso, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Este livro, na tradição, nós temos aqui pelo menos 3 interpretações que se faz do livro de Cantares de Salomão. A primeira interpretação, os judeus, quando incluíram ele no cânon sagrado, ou na Bíblia hebraica, este livro foi incluído porque eles entendiam que a esposa desse livro, a mulher neste livro, retrata a nação de Israel, e que o marido aqui, o amor de Deus, ele é retratado por sua nação, por seu povo. Então, Deus, ele é o homem desta relação, e Israel, a sua nação, é a esposa. Já na tradição cristã, obviamente, a gente herdou muito dessa visão judaica. E na tradição cristã, nós fazemos uma leitura, ou fizemos uma leitura por muitos anos, olhando para esse livro como sendo a relação entre Cristo e sua igreja, a sua noiva. Então, fizemos uma relação, inclusive, por causa do texto de Efésios, capítulo 5, que há uma exortação que os maridos amem suas esposas da mesma forma que Cristo ama a sua igreja. Por essa razão, o livro de Cantares também foi usado, essa interpretação, por muitos anos. Recentemente, nas escavações arqueológicas, nas pesquisas, foram encontrados muitos documentos que, de fato, mostram que o estilo de poesia do livro de Cantares era comum no Oriente. Então, os teólogos mais modernos acabam realmente assumindo que não basta a gente fazer aqui uma alegoria, não, mas que, na verdade, aqui nós temos algo que era literal, um poema de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, retratando aqui a beleza do amor, da visão conjugal. Então, esta é a visão mais recente que temos com relação ao livro de Cantares de Salomão. E é por isso que nós vamos hoje falar que este livro, né, ele trata de pelo menos 4 importantes fases desses assuntos que vamos abordar. Ele fala de romantismo, por isso ele expressa a poesia. Lembrando que Cantares de Salomão faz parte daquele grupo de livros no cânon bíblico chamado de livros poéticos. Então, ele fala do romantismo. Ele também fala de uma linguagem afetiva, onde o homem e a mulher, eles trocam informações, eles conversam, eles trocam elogios, e ele também fala, sim, da sensualidade, da erotização, da relação, da beleza do matrimônio, da beleza do ato sexual,
dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Também ele fala de cumplicidade, de companheirismo. Então, é um livro importantíssimo das Escrituras Sagradas, que tem aqui ensinos maravilhosos, que nós precisamos entendê-lo dentro do seu contexto, que é o contexto do amor conjugal. Muito bem. Bom, o primeiro tópico da nossa lição, tópico 1.1, ele destaca algo também bem interessante. Ele fala sobre a questão do poder do amor. E aqui o amor ele é comparado com a morte. Eu coloquei duas versões bíblicas, a versão da Almeida Revista Corrigida e da Nova Tradução Linguagem de Hoje. Observemos como está esse texto. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu forte braço, sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Da mesma forma, o versículo na Nova Tradução Linguagem de Hoje, ele traz uma versão um pouco diferente, já um pouco mais atualizada para os nossos dias, que diz o seguinte: grave o meu nome no seu coração, e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte, e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Aqui é interessante que as pessoas querem focar na morte. A morte é alguma coisa inevitável. Nós não podemos, de fato, escapar dela, exceto por Cristo Jesus, que nos garante a salvação e, consequentemente, no futuro, a ressurreição. Então, neste primeiro momento, nós somos livres da morte eterna, mas a morte física é algo inevitável. E aqui ele fala que o amor é tão forte, é tão poderoso como a morte. Ninguém pode evitar. Ninguém pode evitar o amor. E o amor, de fato, é algo que Deus colocou em nossos corações. Isso precisa ser, de fato, exercido. O amor é uma decisão que tomamos de amar uma pessoa. E aqui, em se tratando do amor conjugal, é algo que precisa, de fato, todos os dias ser cultivado. Então, essa lição é uma lição poderosa, uma lição maravilhosa, que vai tratar um pouco mais sobre o poder desse amor. Ele foi comparado com algo negativo. Tanto que o amor é algo positivo, mas foi comparado com a figura da morte, que é algo negativo. Também, fogo, ele fala sobre labaredas de fogo. Já no versículo 7, ele vai falar também que nem todas as águas, né, poderiam apagar este amor. Então, aqui há, de fato, algo muito poderoso ao dizer que o amor, ele é forte como a morte. E nem mesmo as muitas águas poderiam afogá-lo, apagá-lo. Por isso que ele precisa estar presente na relação conjugal. Sem o amor, não existe vida conjugal. Então, aqui nós vemos também, nessa conclusão, nesse resumo, que o poder, a intensidade desse amor. Esse versículo que Deus nos deu, que transcende. É um presente de Deus o amor. Por isso que nós estamos estudando essa lição gloriosa. Aqui nessa parte, nós temos algo importante. O tópico 1.2, ele fala aqui, põe-me como um selo sobre o teu coração. Ou grave-me meu nome no seu coração. É a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje. Aqui vocês estão vendo uma imagem de um selo. Esse aqui, na antiguidade, o selo ele era algo que garantia a propriedade. E aqui ele está falando assim, põe-me como um selo sobre o teu coração. Ou, na linguagem de hoje, fala, grave o meu nome no seu coração. Que eu esteja, de fato, no coração. Que seja nutrido esse amor no coração. Então, o amor aqui não é somente amar, ele é ser para o outro, é ser no outro. Ele tem que influenciar diretamente dentro da pessoa. O amor não é algo exterior apenas. Ele precisa ser interiorizado. Então, aqui, neste poema, eles estão clamando, coloque-me como um selo, uma marca, uma propriedade, que seja algo de fato de propriedade, que o amor seja algo definitivo, gravado no coração. E é algo glorioso quando o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E aqui, no texto de Efésios, capítulo 5, quando aquela comparação é feita sobre o marido amar a esposa, como Cristo amou a sua igreja, é algo maravilhoso, porque o homem,
em si, ele é mais difícil de demonstrar o amor. Para um ser humano, para um homem, é mais difícil de demonstrar para uma mulher. A mulher, ela tem mais facilidade em amar. Já o homem, ele já é mais difícil. Da mesma forma como o texto lá fala da mulher ser submissa, que é algo mais difícil para ela, então a recomendação sempre fortalece aquela parte em que nós falemos mais. Nós, homens, temos certas dificuldades de expressar isso. Por isso, o mandamento bíblico é que nós amemos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E aqui, nesse poema, quando nós estamos lendo o texto de Cantares, os versos alternam entre a fala do homem e da mulher. E quando chegamos no versículo 6, geralmente nas Bíblias mais atuais, ela diz que essa é a parte que a mulher está dizendo para o homem: olha, meu marido, coloque-me como selo sobre o teu coração, grave o meu nome no seu coração. Então aqui o discurso mudou, e ela está pedindo: grave-me no teu coração. Então o homem, nós homens, de fato, precisamos aprender a nos expressar melhor, né? Algo importantíssimo. Mas aí ele não termina. Ele fala também sobre o selo do coração, mas também fala sobre o selo no teu braço. E esta é uma expressão um pouco difícil de entender, né? Mas quando nós vamos estudar e ver as novas traduções, nós vemos que também significa o seguinte: o braço, né? A mão está conectada ao braço. Então também poderia ser traduzida como: grave o meu nome no anel que está no seu dedo. O anel também era usado pelos reis. Na época, as assinaturas eram feitas através de um selo. O selo poderia ser daquela primeira forma que eu mostrei, através de um anel. Então, grave-me sobre o teu braço, grave meu nome no teu dedo. Hoje nós usamos as alianças. Então, é também uma forma que nós temos nas alianças o nome da nossa esposa. Assim como a esposa tem o nome do seu marido. Aqui já é uma evolução, já trazendo para os nossos dias, como é feito nos dias de hoje, né? A aliança é um símbolo do casamento, um símbolo desse amor que precisa ser gravado, que precisa... E agora, na continuação, nós temos esse texto maravilhoso que é o texto de Cantares 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Olha só, aqui ele fala sobre o poder desse amor, que o amor ele pode resistir a todos os dilúvios e tempestades da vida. Antigamente, as pessoas diziam na cerimônia do casamento: você promete ser fiel na bonança, na tristeza, na dor. Então, as pessoas de fato prometiam. Hoje, infelizmente, o divórcio tão fácil, as pessoas não têm cumprido isso. Mas independente da circunstância, o amor, ele sobrevive também aos momentos difíceis. E é esse amor que Deus quer que nós desenvolvamos dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Um amor que seja tão forte quanto a morte, um amor que seja, aqui no caso, resiliente, um amor que seja resistente, um amor que passe por todas as tribulações e dilúvios da vida. E é o que está escrito ali em Cantares, capítulo 8, versículo 7, que as muitas águas não podem apagá-lo. É importante saber se o que temos de fato é amor ou paixão. E daqui a pouco nós vamos ver uma comparação interessante sobre essas duas palavras. Se temos de fato o amor ou apenas uma paixão que é passageira. Por isso, o verdadeiro amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o que está escrito em 1 Coríntios 13. Então, agora, no tópico 2 da nossa lição, nós focaremos nesses 4 pilares. E esses 4 pilares são aquilo que nós vamos dar o foco principal da nossa lição, que são os pilares da fidelidade, da amizade, da santidade e da honra. Esses são os pilares para deixar com que a experiência conjugal ela permaneça de pé, para que o casamento esteja firme. Sem esses alicerces, sem esses pilares, sem essas colunas, o casamento não sobrevive. E é por isso que eu começo aqui falando do primeiro pilar, que é o pilar da fidelidade. Olha só o que está escrito em Provérbios 31, versículo 11. Falando sobre a mulher virtuosa, falando sobre a mulher que é um exemplo para a sociedade. Diz o seguinte: o seu marido confia nela.
A primeira informação que nós temos é que, de fato, não existem relacionamentos sólidos, não existe um casamento sólido se não houver confiança. Se não houver confiança, não tem casamento. E aqui, só para vocês saberem uma estatística, no Brasil, 65% dos homens e 32% das mulheres já traíram o seu cônjuge. É uma estatística alarmante. Significa dizer que mais da metade dos homens já traíram sua esposa. Ou seja, quando há uma traição, quando há uma falta de fidelidade no casamento, isso gera um problema enorme. Isso é um dos principais motivos dos divórcios. Veja que também não são somente os homens que traem. De fato, a estatística mostra que os homens têm a tendência de traírem mais as suas esposas do que as esposas traírem os seus maridos. Mas também há mulheres que traem os seus maridos. Isso aqui é uma estatística geral na nossa nação. E por isso que nós temos que fortalecer a nossa família, fortalecer a confiança. A fidelidade ela é indispensável para um casamento. Se isso não houver, não há verdade, não há como o casamento permanecer. Se faltar essa coluna no casamento, não tem casamento. E aqui eu coloquei uma ilustração sobre a semente da verdade. E eu quero contar para você essa ilustração que se deu lá na China. Conta-se que um príncipe chinês, chegando à idade de se casar, ele começou a buscar uma esposa para se casar. Então ele decidiu abrir como se fosse um concurso. Então ele anuncia que as moças devem ir a um baile, devem ir a uma reunião. E nessa reunião, elas vão, e ele falou que nessa reunião ele escolheria a esposa para ser a sua rainha. Nesta ocasião, então, muitas mulheres, muitas moças se apresentaram. O fato é que ele chegou, olhou, conversou com muitas delas, mas ele disse, não vou escolher no dia de hoje. Eu vou fazer primeiramente um teste. E naquele dia, ele distribui uma semente para cada uma daquelas moças. Essa semente, ele disse assim, daqui um tempo, eu vou chamar vocês de volta, e quem me trouxer o vaso mais lindo, a flor mais linda, essa será minha esposa. Então, ele encerrou aquela cerimônia, e as moças foram para casa. Bom, muitas dessas moças plantaram a semente. Uma delas, pobre, plebeia, ela plantou a semente e aguou, regou, cuidou, fez de tudo para que nascesse. Mas todos os dias, quando ela observava, nada de nascer. E então a sua flor não nasceu. Era apenas um vaso cheio de terra. Chegou o grande dia, o dia em que deveriam levar a flor. A mãe dessa moça disse, você não precisa ir, você não tem nenhuma flor, como é que você vai nessa cerimônia? Mas ela mesmo assim, triste, porque não nasceu nenhuma flor, ela decidiu e foi também a esta reunião. Chegando nesta reunião, o fato interessante é que muitas moças estavam com flores, uma mais linda do que a outra. E o príncipe foi olhando uma a uma, conversando uma por uma, até que ele chegou e viu aquela moça com aquele vaso cheio de terra. Ele olhou para ela, olhou para aquele vaso, e diante de todos ele expressou, é com esta moça que eu vou me casar. E todos se espantaram, porque ela só tinha um vaso cheio de terra. E ele disse, sabe por quê? Porque eu distribuí naquele dia sementes. Todas as sementes eram sementes estéreis. Todas as sementes, elas não produziriam nada. Então, todas as outras estão mentindo. E somente esta está falando a verdade. A fidelidade, a confiança é algo importantíssimo no casamento. Se não houver confiança no casamento, se não houver a fidelidade, o casamento não sobrevive. E o fato é que esse pilar da fidelidade, ele está associado a um aspecto do casamento, que é o aspecto que nós temos aqui outros 4 pilares. O casamento, ele é heterossexual, ele é monossomático, ele é monogâmico e ele também é indissolúvel. Mas aqui, a fidelidade ela está mais atrelada ao fato dele ser monossomático. Aqui, monossomático significa que 2 corpos tornam-se uma só carne. Ou seja, como está escrito em Mateus, como está escrito em Gênesis. Assim não são mais 2, mas uma só carne. O casamento, quando se dá, quando acontece, ele torna as pessoas apenas uma única pessoa.
Na verdade, são duas pessoas que se unem e formam aqui, na verdade, essa união de tal forma que elas estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Não são mais dois, mas uma só. Então, aqui eu quero trazer para você uma curiosidade do hebraico, que as palavras homem e mulher, ela no hebraico são as palavras ish e shá. Ish é homem, e shá é mulher. Interessante que o hebraico eles costumam tirar as raízes das palavras. Algumas letrinhas e se tira a raiz de uma palavra. Se você observar, aqui nesta curiosidade, quando você pega as letras Aleph e Shin, você tem a palavra Esh. O que significa dizer isso? Você tem apenas o fogo. Se você só tiver um homem e a mulher numa relação e só tem fogo, o fogo da paixão, aquilo que é passageiro. Se um homem e uma mulher se unem, apenas só tem fogo. Mas acontece que se você tirar as outras letras que sobram dessa equação, que é o Yud e o Rei, eles são a abreviação do nome Yahvé, do nome Jeová. O que significa dizer é que Deus está entre o homem e a mulher. Deus está na união do homem e da mulher. Se Deus estiver nos relacionamentos, se Deus estiver nos casamentos, os casamentos serão realmente felizes. A relação é do homem com a mulher, mas jamais você pode deixar Deus fora do seu relacionamento. Foi Deus quem criou o homem e a mulher. Se olhássemos do português, o mais próximo disso seria varão e varoa na língua portuguesa, porque a palavra homem e mulher é muito diferente no português, né? As letras não têm a mesma raiz, mas no hebraico são da mesma raiz, ish e ishá. Então, Deus precisa estar na relação. Deus não pode ser deixado de lado em qualquer relação. Por isso que nós estamos aqui estudando a sua palavra, que é a palavra de Deus, ela é de fato quem pode nos orientar como a relação pode acontecer de fato. Agora, dentro ainda da questão do casamento ser monossomático, essa questão do monossomático se dá por conta da relação sexual, né? Por causa da união sexual. E o fato é que o sexo, ele tem aqui pelo menos 3 aspectos importantes que precisam ser destacados. O primeiro é que o sexo antes do casamento, ele também é proibido. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Então, talvez você que está me assistindo vai falar assim, mas isso é coisa de careta, isso aí é coisa do passado. Não, não é. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia é a palavra de Deus, ela traz a orientação. Então, ela fala aqui que o casamento, a união sexual, no casamento, ela é uma ordenança. Deve ocorrer. O sexo deve existir no casamento. O sexo não é algo opcional dentro do casamento. Mas, para aqueles que são solteiros, ele não é permitido biblicamente falando. Quando nós olhamos dentro do casamento, ele é puro, ele é bom, ele é santo e também ele é fonte de prazer. Porque, muito tempo atrás, as pessoas usavam a expressão sexual dizendo que a Bíblia, ou querendo alegar que a Bíblia dizia que era apenas para a reprodução. Mas se você ler Provérbios 5, versículos 15 a 19, você verá que ali fala sobre o desfrutar, sobre você ter o prazer. Então, o sexo não é apenas para a procriação, apenas para a reprodução. Não, Deus criou toda a questão hormonal, toda a questão da relação sexual, ela tem sim um aspecto prazeroso e ele precisa ser praticado dentro do casamento, dentro dessa questão monossomática, ou seja, um homem e uma mulher. E aqui eu destaquei o texto que está lá em Provérbios 5, versículos 15 a 20, na Bíblia na edição Vida, né? Na Bíblia Viva, melhor dizendo. Ele diz o seguinte: beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço, porque quem deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças, que elas sejam somente e não repartidas com estranhos. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Que os seios de sua esposa o saciem todo o tempo, e você seja cativado pelo seu amor. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Observe que aqui até coloquei uma imagem, que às vezes a mulher, ela, na sua vestimenta, ela desperta
o interesse de outros homens visualmente por sua esposa, o desejo. E aqui ele fala, beba água da sua cisterna, ou seja, cuide da sua esposa. Marido, cuide da sua esposa, da sua família. Seja você quem deva desfrutar da beleza da sua esposa. Há pessoas que dizem assim, o que é belo é para se mostrar. Isso não é uma verdade para nós, cristãos. A beleza da sua esposa é para você, marido. Não é para os outros. Então, que ela não se exponha, que você não deixe que sua esposa se exponha. Beba você da água da sua cisterna. Não deixe que suas fontes transbordem pelas ruas. Então, marido, você precisa cuidar, sim, da sua família, da sua esposa. Veja aqui, você desfrute disso, que é o amor da sua vida. Então, aqui fala sobre o prazer, sobre você se saciar, sobre você estar contente com a sua família. Há uma frase muito interessante que quem é satisfeito dentro de casa não vai procurar o lixo lá na rua. Então, mulher, marido, se vocês são satisfeitos sexualmente dentro de casa, não há por que procurar na rua o lixo do mundo, a prostituição, ou seja, o que está escrito aqui embaixo, a mulher imoral. Não há necessidade. E aqui, inclusive, é a recomendação bíblica para que sejamos fiéis e que haja a fidelidade no casamento. Bom, e o que acontece com toda essa questão da falta de fidelidade? Quais são as consequências da infidelidade? Primeiro, que ela abre o caminho para o divórcio. Ela gera insegurança. Ela abre feridas na alma e no coração e abre brechas para o diabo trazer maldição sobre a família. Então, observe como que é perigoso isso, as consequências da infidelidade, né? Então, a infidelidade é algo que vai ser muito danosa na família. Por isso, a recomendação bíblica de que sejamos fiéis, de que sejamos fiéis um ao outro, marido para com a esposa, esposa para com o marido. Não dá para nós abrirmos mão da fidelidade, desse pilar tão glorioso. O segundo pilar é o pilar da amizade. E aqui eu quero destacar o texto de Cantares 4, versículo 1, que está escrito: Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, são como as pombas entre as tuas tranças, o teu cabelo é como do rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Interessante que aqui, obviamente, nós estamos lendo uma versão bíblica de uma poesia hebraica, de uma poesia do Oriente. Óbvio que se nós fôssemos nos dias de hoje fazer um elogio, não faríamos dessa forma, né? Não podemos dizer para uma esposa hoje, as éguas de Faraó te comparam, amiga minha. Não, isso não funciona, né? Não podemos usar esta expressão. Nós provavelmente apanharíamos em casa se fizéssemos um elogio desse. Mas lembrem-se que essas figuras de linguagem são específicas para aquela época. Mas o conteúdo aqui, a sua explicação é, sim, importante para nós. Porque olha só o que está escrito aqui. Como és formosa, amiga minha, amada minha, a esposa também precisa ser uma amiga. Ela precisa estar, de fato, junto. Porque o amigo nós tratamos bem. É importante que, às vezes, quando nós observamos isso, com os mais próximos, às vezes o nosso tratamento ele é mais ríspido, ele é mais, vamos dizer, grosseiro do que com aqueles que são de fora. E é importante que nós tenhamos um linguajar diferente, que consideremos nossa esposa, o nosso cônjuge, como sendo nosso amigo, como sendo aquele que vamos tratar com carinho, com respeito, com confiança. Então, este pilar também não pode ser deixado de lado, o pilar da amizade. Agora, um pilar muito forte também, destacado nas Escrituras, é o pilar da santidade. Observe o que está escrito aqui. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Repare aqui que eu trouxe a versão da Nova Versão Internacional, da NVI. Na outra versão, Almeida Revista Corrigida, fala venerado. E venerado realmente se traduz como algo de muito respeito, algo que deve ser honrado, respeitado. E aqui está dizendo o seguinte, que o pilar da santidade, que é da separação, que é de ter uma vida santa. O casamento não nos deixa impuros. O ato sexual não nos torna impuros de forma alguma. Quem pratica o ato sexual dentro do casamento está se santificando,
Veja que está escrito aqui, ó, o leito conjugal. Em algumas versões bíblicas diz o coito, ou seja, a relação sexual conservada pura. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode haver aqui, no caso, a infidelidade. Ele fala sobre a imoralidade e sobre o adultério. E com isso eu quero destacar duas palavras que vão aparecer ali, que aparecem nesse texto. Mas antes quero destacar a versão, ou melhor, a frase do pastor Hernandes Dias Lopes. O lar cristão é o primeiro lugar onde o amor cristão deve ser praticado. Lealdade e pureza devem ser o oxigênio do casamento. Então, se espera que no casamento, de fato, haja a lealdade e a pureza. E é por isso que nós vamos observar agora essas duas palavras que nós temos aqui. A primeira palavra, que aparece naquele texto, que Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Muitas vezes olhamos para essas palavras e aparentemente pensamos que sejam as mesmas coisas, mas são palavras diferentes no grego. Por exemplo, a primeira palavra, os imorais, ali foi usada a palavra pornós, ou seja, pornós que vem da palavra pornografia. Então, a pornografia, o pornós, que também vem de pornia ou porneia, dependendo da versão que você, da forma como você fala ou pronuncia o grego, tem toda uma relação com a pessoa que pratica qualquer ato imoral, qualquer vício sexual, qualquer tipo de imoralidade. Então, quando a gente fala a pessoa que está envolvida com pornografia, ela está envolvida com imoralidade. A imoralidade, a pornografia, qualquer tipo de questão sexual fora do casamento não deve ser trazida para dentro de casa, de forma alguma. Não pode ser trazida para dentro da relação sexual, do casamento, de forma alguma. E ele usa a segunda palavra, que é a palavra mirros, que significa, na verdade, adultério ou adúltero, que vem da palavra mirreia, né? No caso, ele significa infidelidade por parte de pessoas casadas. Muitas Bíblias vão traduzir pornôs por fornicação, outras vão traduzir por imoralidade. Fornicação, geralmente, a gente usa ela com pessoas solteiras. Então, seja uma relação de um casado com uma pessoa solteira, ela poderia ser classificada como imoralidade, ela poderia ser classificada para o solteiro como fornicação. Para o casado, é considerado um adultério, quando ele tem uma relação, pessoas casadas se envolvem sexualmente com outras. Então, o texto bíblico diz, em Hebreus 13, que Deus vai julgar os imorais e também os adúlteros. Então, todo tipo de imoralidade será julgada pelo Senhor. E como é que Deus julga essas pessoas? Nós temos vários textos bíblicos, mas, em geral, no seu próprio corpo. O texto de Romanos, capítulo 1, fala que as pessoas que estão pecando, elas vão receber nos seus próprios corpos a consequência. Então, nós temos muitas doenças venéreas que são decorrentes justamente desse julgamento. Pessoas que recebem no seu próprio corpo. Lá em Apocalipse também o Senhor fala sobre Jezabel, que estava levando muitas pessoas à prostituição e que Deus a colocaria numa cama, enferma. Então, ali há também uma forma de julgamento com enfermidades que vem sobre as pessoas que praticam atos imorais e que acham que Deus não vai fazer nada. E também, obviamente, no juízo final, porque diz que os imorais, os adúlteros, eles não entrarão no reino de Deus. Há, então, uma coisa que eu preciso chamar a sua atenção. Há uma conspiração contra os valores da família. Repare uma coisa, contra essa pureza sexual. Os heterossexuais estão se abstendo do casamento, fugindo pelas largas portas do divórcio, enquanto os homossexuais lutam para legitimar o casamento homoafetivo. Olha que coisa complicada isso. Muitos casados, eles estão fugindo do casamento pelo divórcio. Muitos solteiros não querem casar-se porque já têm uma vida sexual ativa através da prostituição, da imoralidade, através da porneia. Então, através de toda essa questão da imoralidade, da fornicação, já muitas pessoas que são consideradas os homossexuais, que estão aí envolvidos com práticas que são reprovadas pela Bíblia, eles estão lutando na justiça por um direito de ter um casamento, de legitimar um casamento que não é considerado casamento segundo as Escrituras. Então, olha, os casados fugindo do casamento, enquanto que aqueles que não têm direito a um casamento estão lutando para efetivar um casamento chamado homoafetivo. Isso se chama as inversões
São as inversões de valores que nós temos na nossa sociedade. Então, nós temos muitas recomendações bíblicas, muitos textos, e aqui eu quero destacar mais um, que está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8, que diz o seguinte: Deus deseja que vocês sejam santos e puros, se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não dominado pela paixão carnal por desejos desenfreados, como fazem os pagãos, na sua ignorância de Deus e nos seus caminhos. Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Então, esse é o chamado de Deus para nós. Nós precisamos estar purificados ou santos, santificados no nosso casamento diante de Deus. Olha outro texto, 1 Coríntios 6,13. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Então, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele faz parte. Então, não dá para a gente abster-se da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E justamente isso também dentro do casamento. Na versão da NVT também, o versículo 16, diz o seguinte: vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso o homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que, se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só, mas a pessoa que se une no Senhor tem com ele uma união de espírito. Veja, aqui ele fala sobre a união, e para que não haja união com uma prostituta, para que não se torne um com uma prostituta. Então, o texto bíblico é claro ao dizer sobre a nossa santidade. Na continuação desse texto, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então, o nosso corpo glorifica a Deus. Nós devemos considerar isso também. Há algumas pessoas por aí dizendo que Deus quer apenas o coração. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você deve honrar a Deus também com o seu corpo. E é por isso a recomendação bíblica. E aqui em Provérbios 6:32, no entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. As pessoas às vezes acham que estão ganhando, estão sendo os bons, porque estão atrás de outras mulheres, quando na verdade ele está se destruindo a si mesmo. Esta é a recomendação bíblica. Agora, pense o seguinte: 1 em cada 3 homens casados já traiu sua esposa. Isso aqui é uma estatística horrível. A pornografia talvez seja a arma mais eficaz para derrubar, desqualificar e destruir. Ou seja, por que muitas pessoas têm traído? Um dos motivos está por causa da porneia, ou seja, por causa da pornografia. Outras estatísticas. De acordo com a Academia de Advogados Matrimoniais dos Estados Unidos, 68% dos divórcios envolviam cônjuges que se encontraram com um amante na internet. Então, cuidado com a forma como você se relaciona na internet. 56% dos divórcios envolviam interesse obsessivo por sites pornográficos, por conteúdo pornográfico. 47% envolvia tempo excessivo no computador. 33% envolvia tempo gastos em salas de bate-papo virtual. Então, a rede social, ela está aí, a internet está aí, a tecnologia chegou para nós, mas para nós usarmos de forma correta. Infelizmente, as pessoas estão se perdendo por não usarem corretamente as redes, por não aproveitarem o recurso tecnológico. Hoje estamos usando esse recurso para transmitir a palavra de Deus. E esta é uma recomendação, que usemos com discernimento, usemos a tecnologia a nosso favor, não para nos destruir. Outras estatísticas dizem o seguinte: 50% de homens e 20% das mulheres declarados cristãos são viciados em pornografia. Então, isso deve nos chamar a atenção, porque nós precisamos vigiar as nossas casas, as nossas famílias. 33% de pastores americanos, isso aqui é uma estatística americana, admitem que já acessaram algum conteúdo pornográfico. Isso, ou seja, não tem pessoa mais forte. Ah, porque eu sou obreiro, porque eu sou pastor. A pessoa tem que tomar cuidado, tem que vigiar a sua vida.
75% dos pastores disseram que não prestam conta a ninguém do que acessam na internet. Eles não dão satisfação a ninguém. Por isso que nós devemos ter um cuidado, vigiar a nossa vida espiritual. Aqueles que frequentam cultos religiosos, no entanto, são 26% menos inclinados a ver pornografia do que aqueles que não frequentam a igreja. Então, repare, para ser liberto da pornografia, aqueles que estão mais envolvidos na obra de Deus, eles são mais, não são mais fortes, mas que têm condições dadas por Deus, capacitação dada por Deus para vencer, para lutar contra isso. Então, estar na casa de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus, elas trazem força espiritual para lutar contra o desejo da carne, com o desejo desenfreado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, a presença de Deus na nossa vida, ela faz a diferença. Agora vamos para o último pilar, que é o pilar da honra. Importante observarmos aqui que nós lemos na versão NVI, que o matrimônio deve ser honrado, venerado. E aqui tem outro texto que eu quero chamar a sua atenção, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, a honra é outro fato importante que precisa existir no casamento. E há uma questão de prioridade. O marido, ele precisa aqui, dar a atenção devida, viver a vida comum do lar. Então, vamos olhar aqui alguns aspectos físicos desse versículo. Coabitai com elas. O que significa dizer? O marido precisa ter tempo para sua família, para sua esposa. Muitas vezes ficamos atarefados em tantas atividades, e aqui uma observação aos obreiros, aqueles que estão envolvidos mais diretamente na obra de Deus, que gastam muito tempo cuidando dos problemas dos outros, de outras famílias, e às vezes deixam de cuidar da sua própria família. Muitas vezes gastamos muito tempo cuidando de outros e negligenciamos a nossa própria família. Por isso que, antes de tudo, antes de sermos obreiros, nós somos maridos, nós somos pais, nós precisamos cuidar das nossas próprias famílias para evitar que o diabo venha destruir a nossa família. Muitas vezes cuidamos muito bem dos outros e esquecemos de nós mesmos. Por isso que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, diz: cuidai, pois, por vós, olhai, pois, por vós, e depois pelo rebanho. Então, eu primeiro preciso cuidar de mim mesmo, da minha família, para depois cuidar do rebanho de Deus. Por isso também Paulo recomenda que o obreiro cuide bem da sua família para conseguir cuidar da casa de Deus. E aqui, pesquisa alarmante. Numa semana que tem muitas horas, cada dia tem 24 horas, e nós gastamos apenas 37 minutos se comunicando na família. Pensa o seguinte, é menos que um episódio de qualquer coisa que você encontre na Netflix, na Amazon, ou qualquer outro tipo de mídia. 37 minutos conversando durante a semana, não é por dia, não, é por semana. Ou seja, isso significa que se esta estatística estiver correta, nós não falamos nada com a pessoa que nós amamos. Nós não estamos nos comunicando. E aqui está um detalhe alarmante. Agora eu quero chamar sua atenção a esse ponto, que é com relação ao aspecto intelectual. Olha só o que está escrito no versículo ainda de 1 Pedro. Coabitai com elas, de que forma? Com entendimento. E como que é essa questão do entendimento? Aí tem uma ilustração interessante aqui. Alguém perguntou para a esposa de Albert Einstein se ela entendia a teoria da relatividade do Dr. Einstein. Mas ela respondeu, olha, eu não entendo não, a teoria eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu entendo o doutor. Eu posso não entender o que ele criou, o que ele inventou, o que ele descobriu, mas eu entendo ele como pessoa. Será que nós, maridos, estamos entendendo nossas esposas? Será que as esposas estão nos entendendo? É óbvio que essa frase de entender as esposas não é tão fácil assim, né? Eu confesso que entender mulheres não é fácil, mas a gente tem que se esforçar. Talvez seja mais fácil para ela nos entenderem do que o homem entender a mulher. Mas aqui a esposa de Einstein disse que entendia o seu marido. Mas aqui nós, homens, precisamos nos esforçar um pouquinho. Glória a Deus.
Agora, nós temos o aspecto emocional. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito o seguinte: tendo consideração com a vossa mulher, com a questão emocional. O fato é que, em muitas outras pesquisas, é considerado que geralmente os homens não se dão muita conta dos seus sentimentos. Não estão muito envolvidos com os sentimentos das esposas. Isso é um fato que a Bíblia está recomendando que nós tenhamos consideração, que nós levemos em conta o que elas sentem, o que elas realmente pensam. E aí, aqui uma observação que está sobre a questão do cavalheirismo, que parece estar realmente em extinção nos nossos tempos. Mas uma chamada de atenção, né? Sara era chamada de princesa, seu nome significa princesa. Então, Abraão a tratava muito bem. E nós aqui também precisamos aprender essa lição, de voltar a tratar a esposa, de fato, dessa forma, considerando, tendo aqui o cavalheirismo, porque com os anos que se passam, pode ser que nós estamos agindo de forma diferente, estamos deixando a convivência enferrujar o relacionamento. Agora, também não podemos esquecer do aspecto espiritual. Observe como está escrito aqui: para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, se eu e se você, homem, tratarmos nossa esposa de forma incorreta, até mesmo nossas orações são impedidas. Então, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida com todos esses pilares, o pilar da honra, o pilar da fidelidade, da santidade, da amizade, nós precisamos também cuidar da vida espiritual. Então, tratá-las como elas merecem. E aqui uma frase muito interessante que eu vi e eu trouxe para cá, que é o seguinte: um homem de verdade permanece fiel. Ele não tem tempo para procurar outras mulheres porque está muito ocupado encontrando novas formas de conquistar a sua própria esposa diariamente. Esta lição é uma lição maravilhosa que visa fortalecer os nossos laços com a nossa família, da relação conjugal, manter esses pilares de pé para que nossa família seja uma família forte e abençoada na presença de Deus. Eu quero agradecer você que me ouviu até aqui, você que nos acompanhou nesta aula, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e você, não perca, seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Não pare, você e sua família precisam, todos nós precisamos fortalecer as nossas famílias, porque ela foi dada por Deus e ela é bênção de Deus. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Obrigado, pastor Elivelton, Amém. por compartilhar esse estudo. Deus abençoe você, seu ministério, sua família. Vou passar a palavra ao pastor Henrique Bravo para o encerramento e as considerações finais. Olá, paz do Senhor a todos. Obrigado, pastor Elivelton. Foi uma bênção. Gostei muito da sua abordagem, né, falando dos pilares. E até interessante aquela questão sobre o livro de Cantares, né, trazendo uma humanização, né, uma proposta mais literal para a interpretação de Cantares, porque muita gente só espiritualiza a Bíblia e, na verdade, todos os textos, né, e não procura entender a verdadeira dimensão deles, né, que foram escritos. Então, eu acho que é até muito pertinente para o dia de hoje, né, com tanta distorção que a gente tem por aí. E foi uma bênção. Obrigado mesmo. Gostei dessa modalidade aí, Hoffman. Foi bem bacana. Legal, muito bom. Né, nessa transmissão aí, jogando também no YouTube, para os irmãos poderem, né, observar, assim como que acontece que no YouTube vai atingindo mais gente, né, não precisa de um código, a pessoa só acessa o canal, ficou bem legal. Obrigado, tá? Deus abençoe a todos, que vocês tenham um domingo aí abençoado, mais tarde tem culto online. Semana que vem volta esse formato, certo? Certo, ainda continuamos nesse formato. A gente ainda... porque ainda não tem culto presencial semana que vem, tá bom. Deus abençoe. Vamos orar para encerrar aqui essa lição. Qual é a da semana que vem? Qual é o tema da semana que vem? Já para deixar o pessoal já e o professor que a gente já faz o anúncio. Serei eu a dar a lição 3, uma família como a sua, um Deus como nenhum outro.
Tá, e quem é que dá aula na semana que vem? Você tem? Eu. Ih, rapaz. Aí você benção também. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã de aprendizado tão importante, Senhor. Senhor, como foi falado sobre famílias, sobre o poder, Deus, de uma retidão no casamento, que os casamentos sejam fortalecidos, Senhor. Afasta de nós qualquer desejo ou sentimento, Deus, de contrário à natureza, Senhor, do casamento, que haja honra, Deus, que haja cumplicidade, comunicação, que as famílias sejam abençoadas, Senhor. Obrigado por esse estudo, Senhor, que foi uma bênção para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre cada um, sobre cada ouvinte participante, e que cada família, Senhor, de nossas igrejas seja plenamente abençoada através de seus matrimônios. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. Todos digam, recebam aí um amém. Paz a Amém. todos. A paz. Deus abençoe. Até a próxima.